Olá, eu sou o Dr. Sang Shah e eu vou discorrer hoje um assunto muito interessante e importante para o ginecologista e obstetra, que é por que ele tem que ter o equipamento de ultrassonografia no seu consultório. Eu vou mostrar para vocês algumas situações clínicas que acontecem no dia a dia do consultório, onde a presença da ultrassonografia, a realização da ultrassonografia pode, de certa forma, melhorar o diagnóstico e também antecipar as condutas terapêuticas. Nós vamos ver que, tanto na parte ginecológica como obstétrica, nós temos uma série de situações que indicam a necessidade de ultrassonografia. Por exemplo, um casal infértil que não consegue engravidar e o problema é ovulação. Então, nós podemos fazer controle de ovulação e a resposta endometrial. Em mulheres pós-menopausa, que faz reposição hormonal e, de repente, ela sangra. E a gente não sabe se esse sangramento é da atrofia ou da hiperplasia. Medindo o endométrio, a gente tem o diagnóstico. Quando a gente coloca DIU, por exemplo, classicamente, o DIU é colocado às cegas no consultório, onde você introduz, achando que colocou dentro da cavidade, numa posição correta, mas na verdade não está na posição correta. Está muito embaixo, que dá falha de gravidez, ou muito lá em cima, que vai perfurar o útero. Uma outra situação que pode acontecer é quando você tem dor mamária, e isso a mulher, a paciente fica assim em estado de pânico, se é câncer ou não. Então, quando você mostra para ela que é um cisto que dá dor mesmo, ela fica tranquila, enquanto que quando você tem um nódulo, você tem que dar prosseguimento à investigação. Em mulheres jovens, muitas vezes ela tem dor pélvica, e isso pode ser um cisto torcido ou endometrioma. Como é que a gente vai saber? Clinicamente não dá, pelo exame não dá. Então, pelo ultrassom, você tem parâmetros que diz que tem um cisto ou que tem endometrioma. Na parte da obstetrícia, a ultrassonografia é fundamental para um pré-natal seguro. Primeiro, pela datação da gestação. A gente sabe que 30% das gestantes, elas referem uma data errada. Então, o médico, ele faz uma datação errada e muitas vezes isso pode causar o quê? Uma prematuridade iatrogênica. Você medindo o comprimento cabeça-nádega, por exemplo, com 10 semanas, você consegue especificar a idade gestacional com erro de no máximo 5 dias. Um outro aspecto importante é a vitalidade embrionária. No começo da gravidez, com 6 semanas, quando o teste é positivo, já dá para saber se o embrião está batendo ou não, se aquela gravidez é viável ou não. Não precisa esperar 10 semanas para chegar à conclusão que abortou, que vai para a curetagem. Consegue antecipar esse diagnóstico em quase um mês. Um grande problema da obstetrícia moderna é a prevenção da prematuridade. Por quê? Em 85% das vezes, você tem nenhum fator de risco naquela grávida que diga que ela vai ter parto prematuro. Portanto, como é que eu posso saber se ela vai ter ou não? Eu não tenho mágica, então tem que se medir o colo. Quando o colo mede acima de 2,5 centímetros, a chance de prematuridade é praticamente zero. Quando o colo mede menos que 2,5, você tem maior chance de prematuridade e aí permite ao obstetra um tempo para atuar, para evitar que nasça antes do tempo. Um outro aspecto importante é em relação ao bem-estar do fetal. O feto, quando ele está bem, ele urina bem, ele tem uma boa quantidade de líquido amniótico. Então, através de ultrassom, consegue medir a quantidade de líquido amniótico. E, finalmente, um aspecto fundamental na assistência pré-natal é você avaliar o peso fetal. Se o bebê está crescendo ou não. É o que toda grávida pergunta. O bebê está bem? Está crescendo? E você consegue estabelecer o peso e colocar no gráfico em que percentil que ele está. Se está no percentil 50, está ótimo. Se está no percentil 90, o bebê está muito gordo, portanto, existe possibilidade de que a mãe esteja com diabetes gestacional. Se o bebê é muito pequeno, percentil 10, talvez a mãe tenha pressão alta ou problema da placenta.
Portanto, são situações que permitem o médico investigar melhor as situações que fogem da normalidade. O ciclo menstrual é uma orquestra entre o cérebro, que produz gonatrofinas, LH-FSH, do ovário, que produz hormônio pelo crescimento folicular, e esses hormônios, atuando no endométrio, fazem a sua proliferação. Então, existe uma correlação entre nível de FSH, nível de hormônio, que é tamanho do folículo, e tamanho, espessura do endométrio. Assim sendo, é possível, por exemplo, saber se você está na fase folicular, que é endométrio fino, medindo em torno de 2 milímetros, na fase ovulatória, quando o endométrio mede em torno de 8 a 10 milímetros, ela é trifásica, porque tem muito conteúdo de água, e quando ocorre a ovulação, devido à produção da progesterona, o endométrio fica mais denso, ela fica mais hiperecogênica, mais esbranquiçada. Portanto, só olhando o endométrio, você consegue estabelecer em que fase do ciclo a paciente está. O crescimento endometrial, ele é linear. Desde a ovulação desde a menstruação até a ovulação, existe um aumento progressivo do endométrio. Ele começa de 2,2 milímetros e perto da ovulação, média em torno de 8 a 10 milímetros. Então, existe a necessidade de correlacionar a espessura endometrial com o ciclo ovulatório. Veja nessa situação, por exemplo, você tem o endométrio bem espessado, trilaminar, com óvulo, folículo bem crescido, que mede nessa fase em torno de 18 milímetros, quase 2 centímetros. Então, é uma situação que existe uma correspondência entre tamanho do folículo e espessura endometrial. Muitas vezes, você não tem uma correspondência entre o tamanho do folículo e tamanho espessura endometrial. Os folículos estão muito bons, mas o endométrio está muito fino. Nesse caso, você pode estar até ovulação, mas não vai engravidar, porque o endométrio não está adequado para a implantação. Outras vezes, você tem o folículo muito pequeno, e por melhor que você tenha o endométrio bom, como não vai ovular, não vai engravidar. Então, para você ter sucesso, você tem um endométrio ótimo e crescimento folicular ótimo também. Veja os sinais de ovulação. Muitas vezes você quer saber se vai realmente ovular. Então, existe ao nível do folículo que é um pequeno descolamento, o endométrio fica trifásico, por causa de produção maciça de hormônio que esse folículo faz, que atua ao nível do endométrio e ao nível do colo também. O colo dilata e tem um muco cervical. Então, são 3 sinais de ovulação que você consegue identificar claramente pela ultrassonografia. Uma outra forma de você ajudar uma mulher de 40, seus 45 anos, que queira ter filho, antes de você falar sim ou não de uma forma muito superficial, se você realmente tem uma reserva ovariana boa, um monte de folículos antrais, ou se você não tem reserva. Então, muitas vezes você tem uma paciente de 35 anos que tem baixa reserva ovariana, você achava que pela idade ela ia engravidar facilmente, mas não vai engravidar, porque embora ela tenha 35 anos, ela tem um ovário de 50 anos de idade. E aqui é uma mulher de 45 anos que tem uma boa reserva ovariana, então uma mulher de 45 anos com ovário de 35 anos. Isso é muito individual. E aí a ultrassonografia é muito importante pela avaliação dos folículos antrais. Uma situação muito frequente no consultório é o sangramento da mulher menopausada. A mulher, quando chega aos seus 50 anos de idade, o que acontece? Muitas vezes ela sangra, com ou sem reposição hormonal. E o grande temor de sangramento pós-menopausa é câncer do endométrio. Como é que sei se tem o câncer do endométrio se a manifestação é a mesma? Aí que está
a importância da ultrassonografia. Pela medida do endométrio e pelo aspecto do endométrio, pelo Doppler e pela presença ou não de pólipo, você pode ter uma ideia se é uma lesão benigna, lesão intermediária ou uma lesão maligna, que nós vamos ver agora. O endométrio geralmente mede de 4 a 10 milímetros. Então, as patologias benignas que dão sangramento, pólipo, mioma, reposição e hiperplasia, são situações que raramente ultrapassam 10 milímetros de espessura. Já na situação de adenocarcinoma, câncer do endométrio, ela tem um aumento da espessura que normalmente é acima de 15 milímetros. E existem aquelas situações borderline, onde você tem entre 10 a 15. Em suma, quando o endométrio mede mais que 10 milímetros, em paciente com sangramento, precisa fazer investigação. Aí que está a necessidade de fazer uma biópsia endometrial ou uma histeroscopia para ver se realmente é um adenocarcinoma ou se trata de patologias benignas. Mais uma utilidade da ultrassonografia no seu consultório. Adenocarcinoma tem que ser diferenciado de pólipo endometrial, hiperplasia atípica e mioma submucoso. Por exemplo, a situação mais frequente de patologia benigna que dá sangramento é pólipo endometrial. É uma formação polipoide que adentra a cavidade e tem uma o quê? Nutrição, um sistema vascular nutrindo. Mas é uma patologia muito comum e ultrassonograficamente muito, vamos dizer, simples, né? Aumento do pólipo com um único vaso. Muito diferente, por exemplo, da hiperplasia, que tem aumento difuso. E pior ainda, nos casos de adenocarcinoma, que você coloca Doppler, você tem o quê? A região do endométrio encharcado de vaso, porque todo tumor gosta de alimento, precisa de vascularização. Isso acontece com câncer de mama, aumento da vascularização, câncer de ovário, aumento da vascularização e câncer de endométrio não foge regra. Existe aumento da vascularização. Então, um colega que tem ultrassom com Doppler, é só apertar o botão do Doppler colorido que vai ver o quê? O endométrio encharcado de vasos que a gente vê agora. Uma situação muito comum é quando o colega coloca DIU. Colocou o DIU e você faz o ultrassom, olha que bonitinho. O DIU, essa estrutura de 2 centímetros, 2,5, hiperecogênica dentro do útero. Aqui é fundo uterino. Se esse DIU está perto daqui, vai furar. Agora, é um corte transversal e é o corte coronal, que você vê até o DIU na sua forma em T. Veja essa situação. Eu coloquei DIU há 1 ano, ela veio para o controle e no ultrassom não vejo nada. Opa, o que aconteceu? Só tem 2 situações. Ou ela perdeu o DIU, saiu, não percebeu, ou o DIU entrou na cavidade. Aqui no caso, o raio-x mostra que o DIU na cavidade. Então ela perfurou. As contrações uterinas da menstruação fazem com que muitas vezes o DIU perfure a espessura uterina e entre na cavidade. E aqui é uma situação muito comum. Colocou o DIU e com o tempo vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando e o DIU fica perto do colo. Só que aqui não tem proteção. Então, quando você tem embrião que atua nessa área, vai implantar. Porque o DIU evita a implantação perto dela, não longe dela. Portanto, é fundamental que você certifique a localização do DIU para ver sua efetividade. Aqui é uma outra situação muito frequente, como eu falei, a paciente veio com mutador de mama. E essas duas geralmente acontecem, sabe quando? Quando uma amiga teve câncer de mama. Ela começa a somatizar e ela começa a sentir dor. E vem apavorada no consultório. Aí você faz a ultrassom e você mostra essa imagem escura, né? Parece jabuticaba, que é um cisto. Então, o cisto, ele tem muita retenção de líquido, dá muita dor. Eu sempre falo, câncer não dá dor. O que dá dor são patologias benignas. Então, mostrando pela ultrassonografia, a paciente fica realmente muito tranquila quanto à possibilidade que ela seja portadora de
câncer de mama. Aqui é outra situação, não é cisto, você vê que tem sombra, e na mamografia tem alteração, e você fazendo Doppler, é um tumor estrelado, né, com um monte de vaso. Exatamente. Os tumores são muito vascularizados. Da mesma forma, câncer do endométrio tem um conteúdo vascular aumentado, câncer da mama não muda. Existe aumento do conteúdo vascular e o ultrassom consegue identificar isso muito tranquilamente. E dor pélvica? Paciente que tem dor pélvica de repente. Às vezes confunde com apendicite. Mas a situação mais frequente é quando, como eu falei, no meio do ciclo, o folículo atinge um tamanho de 2 centímetros. E ela ovula, ela rompe, para que o óvulo seja expelido. Mas muitas vezes ela não rompe, ela rompe para dentro e sangra para dentro, formando esses coágulos septados. Isso dá muita dor. E você sabe pela ultrassonografia se esse cisto está torcido ou não através da Doppler velocimetria. Se você tem fluxo periférico, é sinal que não está torcido. Aqui, por exemplo, é um cisto funcional, pretinho, né, parece jabuticaba, né? E é o que? Um folículo que cresceu e não rompeu. Dá um pouquinho de dor, mas em questão de 2, 3 meses, isso regride. Então, você já pode o quê? Tranquilizar a paciente. Aqui é uma situação de pacientes que são de baixa estatura, ela tem excesso de pelo, tem pele oleosa, tem muita acne. Essa é uma síndrome, chama síndrome de ovários policísticos, né? São um monte de folículos que não romperam, e é uma situação que aumenta a quantidade de hormônio masculino na mulher. Então, existe uma androgenização dessa mulher, por isso que ela tem o quê? Aumento de pilificação, pele oleosa e acne, e que a ultrassonografia consegue identificar claramente e consegue tratar essa paciente muito precocemente. Muitas meninas, por exemplo, recebem bullying com seus 18, 25 anos, porque ela tem mais pelo, etc, etc, e acha que ela nasceu com isso e vai ter que morrer com isso. Não é bem assim. Tem que fazer diagnóstico precoce e hoje tem tratamento para a síndrome de ovários policísticos que faz bloqueio do hormônio masculino. Por exemplo, o uso de pílula acaba com o estado hiperandrogênico. E uma situação talvez muito importante, frequente no consultório, que é tipo 50% da causa de infertilidade é a endometriose. Endometriose é a patologia da mulher moderna. Antigamente, ao tempo das nossas vovós, elas casavam com 18 anos, engravidava, amamentava, engravidava, amamentava. Engravidava, amamentava, tinha 10, 15 filhos, e ao longo da sua vida, até 45 anos, ela menstruava tipo 10, 15 vezes no máximo. Hoje em dia, não. A menina começa a menstruar cedo, em vez de 15 anos, 11 anos, começa a ter uma menstruação atrás da outra, não casa antes de 35 anos, mesmo casando, vai ter filho lá para 40 anos. Veja quantas vezes ela vai menstruar. Toda vez que você tem a menstruação, o sangue desce como menstruação, mas uma parte volta pelas trompas e cai na cavidade, que é a principal causa da endometriose. Então, a endometriose é a doença da menstruação, que é a doença da mulher moderna, né? E como é que a gente faz esse diagnóstico? Através da ultrassonografia. Você que faz cirurgia de endometriose, a gente fala que cisto de endometriose é como se fosse cisto de chocolate derretido, né? Então, esse aspecto, né, meio cinza, parece floco de neves, que é totalmente diferente de um cisto simples, de folicular, ou cisto hemorrágico, que tem aquelas septações. Agora, vamos para o lado obstétrico. A vantagem de ultrassonografia no consultório, no lado obstétrico. A paciente vem com teste de gravidez positivo, e você antigamente falou, olha minha senhora, você está grávida, parabéns, blá, 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 15 minutos. Mas o que ela quer ver? Ela quer ver o embrião, o saco gestacional.
Então, ela ainda tem que marcar ultrassom, depois voltar para... Você tendo ultrassom, na hora, vai se trocar. Eu vejo saco gestacional com 5 semanas. Depois de 3 dias, eu vejo saco gestacional com vesícula vitelínica. Depois de mais 3 dias, saco gestacional, vesícula e embrião. De 5 para 6 semanas, em uma semana, você vê toda essa evolução da gestação, permitindo que estabelecer o seu prognóstico. Um embrião de 5 milímetros já tem batimento cardíaco, né? Aqui, ó, só para ter uma 3,4 milímetros, já tem uma frequência 115. Isso já mostra que aquele embrião está com uma boa saúde. Se com 3,4 tivesse uma frequência de 90, com certeza aquele embrião não ia evoluir, que é um assunto de uma outra aula. O prognóstico gestacional, portanto, vai depender do tamanho do saco gestacional, tamanho da vesícula vitelínica, tamanho do embrião, se está visualizado ou não, ou a frequência cardíaca. Olha, as ultrassom, saco gestacional, o embrião, ó, batimento cardíaco. Então, olhando para esse ultrassom, que equivale a ultrassom de 6 semanas, já sei que esse embrião, essa gestação, vai ter um sucesso. A frequência cardíaca aumenta com idade gestacional, com 6 semanas em torno de 130, com 7 em 145, com 8 semanas 160, com 9 170 e assim aumentando. Por exemplo, você tem um embrião de 7 semanas. O embrião tem batimento, mas a frequência é 100. Ele está vivo naquele momento, mas está muito abaixo da média. É o embrião que vai abortar em questão de 5 ou 7 dias. A medida da cabeça nádega, chamado comprimento CCN, é a melhor forma de datação até 14ª semana de gestação. Tem uma taxa de erro de 5 dias e com isso você evita a prematuridade iatrogênica e permite um crescimento fetal adequado. Para você dizer que o bebê está grande, pequeno ou está ideal, você tem que ter precisão da datação, senão você vai fazer todo esse diagnóstico de crescimento fetal de uma forma errada. Prematuridade é o grande problema da obstetrícia moderna. Bebês que nascem antes da hora. Você sabe que a principal causa de morte de recém-nascidos não é malformação, não é síndrome de Down, não é diabetes, não é hipertensão, é prematuridade. Bebê que nasce antes de 26 semanas, antes de 1 quilo. É um bebê que vai ficar na maternidade por 60 dias, um custo estimado, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, de R$1,5 milhão, que é um custo absurdo e que você pode evitar prevenir isso. Como? Fazendo ultrassom na gravidez. Você, com 20 semanas, você vê um útero de 35, colo de 35 milímetros, tá ótimo, não vai ter parto prematuro. Agora, a partir de colo abaixo de 2 centímetros, olha essa curva, aumenta a chance de parto prematuro, né? Que é o caso aqui. São colos curtos que acabam aumentando a chance. O bem-estar fetal tem várias formas de avaliação, mas existe uma forma muito simples de avaliação, uma forma que os antigos professores meus ensinavam, que quando a gravidez, a barriga está muito seca, pouco líquido, era uma gravidez de prognóstico reservado. E eles tinham razão, porque o bebê que nem adulto. Quando a gente está bem hidratado, a gente faz bastante xixi. Quando o bebê está desidratado, ele não faz xixi. Então, o que acontece? A mensuração do líquido amniótico é uma forma indireta de ver como é que está seu sistema cardiovascular fetal e sistema urinário fetal. Porque bebê que tem bom coração, tem boa circulação, ele filtra bastante e faz urina. Então, é uma situação em que você consegue abordar o bem-estar fetal através da medida do líquido amniótico, e pela ultrassonografia é muito fácil, né? Você divide a barriga em 4 quadrantes e através de transdutor vertical em relação ao solo, você mede esses 4 quadrantes e a soma tem que ser entre 8 a 18. Se está
entre 5 e 8 é diminuído, abaixo de 5 é oligoâmino, aqui o prognóstico é muito ruim, de 8 a 18 é normal e acima de 20 está aumentado polidrâmio. Polidrâmio é quando tem excesso de líquido amniótico. Isso acontece quando? Quando uma grávida é diabética. Uma grávida diabética tem muito açúcar, passa açúcar para o bebê. E bebê que tem muito açúcar, ele faz o quê? Muito xixi. Aí aumenta o líquido amniótico. Então, você vê como a fisiologia é importante, como o líquido amniótico é importante no sentido de estabelecer o bem-estar fetal. Essa ultrassonografia, como eu falei, você pega 4 quadrantes e você mede o quê? É a distância vertical, você faz a soma e hoje os aparelhos dão a resultante final, que é em torno de 12, que seria uma média de líquido amniótico. Aqui, por exemplo, deu 9,5, então ele está mais para líquido reduzido do que líquido amniótico normal. Em média é 12. Uma outra forma de você abordar bem-estar fetal é através de parâmetros biofísicos, pelo comportamento fetal. Quando o bebê está mal, ele tem uma frequência muito diferente, basal alterada. Ele não respira tanto, porque o movimento respiratório fica lentificado. O bebê fica paradão, ele não mexe tanto, tanto que antigamente o único critério de bem-estar, o bebê está mexendo, o médico bebê mexe. Mas depende da paciente, é muito subjetivo. Todas as pacientes falam que o bebê mexe mais à noite, porque a grávida durante o dia está fofocando, ela está distraída. Então ela não vê o bebê mexer. À noite, tá ela e o marido e o bebê. Aí ela começa a ter mais atenção, começa a sentir os movimentos corpóreos, né? O tônus fetal, o bebê que está mal, ele fica largadão, a mão fica aberta, a perna fica esticada. O bebê que está bem, ele fica todo contraído. E, finalmente, a quantidade de líquido amniótico. Então, através de 5 parâmetros, você tem nota que a gente dá, você consegue dizer se o bebê está bem oxigenado ou se está mal oxigenado. Hoje em dia, nós temos um aumento muito importante da gestação gemelar, principalmente por causa da fertilização in vitro. E o que isso faz? Faz com que aumente gestações múltiplas, né? E é importante você ter, se essa gestação ela é dicoriônica ou monocoriônica, porque se ela tem 2 placentas, o que acontece? É como se fosse 2 gestações simples concomitantes, prognóstico muito bom. Já quando você tem gestação monocoriônica, você tem uma única placenta e o prognóstico não é tão bom, né? Sinal de lambda na dicoriônica e sinal de T na monocoriônica. Existe uma diferença gritante de evolução entre gestação dicoriônica e monocoriônica. Por exemplo, aborto é mais frequente na monocoriônica, é 5 vezes maior. Óbito fetal é dobro na gestação monocoriônica. Bebê pequeno é muito maior. Prematuridade é o dobro. E malformações é quádruplo na gestação monocoriônica. Então, quando você tem gestação gemelar, você definir se é mono ou dicoriônica é uma forma de já estabelecer o prognóstico daquela gestação e muitas vezes você consegue fazer tratamentos precoces nesses casos. E, finalmente, acertar o peso fetal, que é uma técnica muito fácil. Você mede o tamanho da cabeça, circunferência abdominal e comprimento do fêmur. Existem tabelas que fazem cálculo, tem a mais utilizada é a tabela de Hadlock, e ele tem a capacidade de inferir o peso fetal com uma probabilidade de erro de 10%. E com isso você consegue estabelecer uma rotina de parto mais segura. Por exemplo, o bebê é muito grande, nessa avaliação pesou mais que 4 quilos. É muito difícil fazer parto vaginal nessas horas, que vai ter problema de distócias. O bebê é muito pequeno, pesa em torno de 2 quilos. Talvez é melhor fazer a operação cesariana para evitar alguns tipos de traumatismo ou insuficiência placentária. De modo que
é importante você abordar, avaliar o peso fetal, porque muitas vezes, aqui, por exemplo, o bebê estava bem, no percentil 90, até grandinho, e com o tempo vai diminuindo. Esse é um caso típico de um bebê que foi diminuindo o percentil. Um exemplo clássico, uma grávida que trabalha muito, trabalho muito estressante. Então, na época onde o bebê tem que crescer, que é o último trimestre, ela trabalhou tanto que usou recursos para ela. Não mandou fluxo para o útero. E o bebê cresce menos. Então, eu sempre falo assim, no terceiro trimestre, o feto paga pelo que a paciente faz. Se ela come pouco, cresce pouco. Se ela come muito, cresce muito. Se trabalha muito, vai crescer menos. Se fizer repouso, cresce mais. E assim por diante. Então, esse tipo de gráfico é muito importante no sentido de estabelecer um bom pré-natal. De modo que, para terminar, o ultrassom no consultório, eu espero que eu tenha, vamos dizer, convencido todos vocês que não precisa ser ultrassonografista. Eu acho que tudo isso que eu falei dá para aprender num final de semana. O aprendizado é muito rápido. São exames que não são feitos para você estabelecer laudo ou não. É para você melhorar seu diagnóstico e melhorar sua conduta, né? É lógico que o fato de você ter ultrassom não significa que você vai fazer ultrassom morfológico, fazer diagnóstico endometriose. Isso você manda por especialistas, centros especializados. Você vai fazer atendimento primário, que é 95% das situações. Então, permite medidas preventivas, diminui a ansiedade da paciente, e a paciente que vê que você tem ultrassom, que você é um médico atuante, ela correlaciona você com um médico atualizado, um médico que está bem, não aquele médico que está meio parado no tempo. De modo que um lado muito positivo, hoje em dia todas as pacientes têm planos que dão reembolso, então é uma forma extra de aumentar seu rendimento. De modo que eu acho que, mais uma vez, todo gineco-obstetrícia tem que ter ultrassom no seu consultório.